beleza, tudo começou muito bem ali na assessoria de investimentos, eu procurava de fato ajudar todos os clientes, né? Mas até chegarem as metas, né? As metas e bonificação por produtos ruins e a exigência, né, de você de fato ali empurrar esse tipo de produto ruim cada vez mais para clientes. E o pior é que quando você é assessor de investimentos, você não atende somente clientes ali da cidade que você não conhece muito, depois passa a conhecer. Você chama de fato amigos, família, né? E é de certa forma pregado para que você empurre produtos ruins para todos, né? Ultra comissionados e que de fato não tem rentabilidade, não tem propósito nenhum para o cliente final, né? Então, até eu tive uma situação pela qual eu passei, né? Não aconteceu comigo, aconteceu com um assessor colega na época, e basicamente ele atendia um dono de restaurante, né? Esse dono de restaurante era da minha cidade ali, óbvio, e foi bem na pandemia, né? Um pouquinho antes da pandemia, ele tinha um valor em conta, que era mais ou menos uns 800 mil reais, tá? Que ele tinha em conta, e apareceu um produto chamado COI, né? Pra... Do que muita gente conhece, né? O Exato, famoso faz parte do kitzinho do gerente ou do assessor de banco. exato. Gerente e assessor de investimentos, né? A maior parte dos patrimonialistas conhecem, mas não é pelo jeito certo, né? É pelo jeito ruim. Exato, exato. Infelizmente, né? E esse produto, de fato, ele é ultra comissionado e na maioria das vezes, né? Na maior parte das vezes, não é um produto que agrega nada para o cliente, né? Só serve para de fato, ali o banco, né? Ou o escritório de assessoria ser muito bonificado, né? E receber uma boa comissão desse produto. E o que que aconteceu? Esse cliente tinha esses 800 mil, era o único dinheiro que esse cliente tinha, estava ali na corretora, e aconteceu então uma campanha de bonificação para assessores que conseguissem alocar maior quantidade de recursos nesse tipo de produto. E junto com essa campanha, para motivar ainda mais os assessores a alocar esse valor, também houve um tal de crédito colateralizado, né? O que que isso quer dizer? Se eu tivesse, por exemplo, 800 mil, né, na conta da corretora, eu poderia colocar os 800 mil no COI e a corretora me daria um crédito de até 80% desse valor, né? E esse valor entrava como crédito à vista na minha conta, né? Ou seja, só para ficar, para todo mundo conseguir entender. Se eu tenho 1 milhão de reais, eu coloco 1 milhão em COI. Isso me daria uma possibilidade de aquisição de crédito de 800 mil. Seria isso? Exatamente. Então eu deixo esse COI travado, né, Uhum. até eu repagar esse crédito. E esses 800 mil, ele está na minha conta para eu poder fazer o que quiser. Exatamente. Perfeito. Só que qual que é o problema? Não é bem o que você quiser, é o que o seu assessor queria fazer com o dinheiro. Então, o assessor, ele tinha total controle sobre os recursos que tinha dentro da conta desse cliente. Isso, claro, porque o cliente também, né, na sua inocência, possibilitou que fosse assim, né? Mas, de fato, o que que foi feito com esse dinheiro daí? A corretora possibilitava que esses 800 mil, digamos no seu caso que você tinha 1 milhão, fossem também utilizados para ser alocados em outro COI. E o que que o assessor inteligente fez? Né? Além dos 800 mil que ele já tinha colocado no COI, ele pegou o restante daquele crédito e alocou em outro COI. Por quê? Porque tinha meta para bater, porque a comissão era muito boa, né? Porque de fato estava sendo pressionado também para fazer esse tipo de investimento, né? O que que aconteceu nesse meio tempo? Bem, era o único dinheiro, como eu disse, que o cliente tinha, né? Veio a pandemia, ele era dono de restaurante, e como vocês sabem, né, teve muito problema com donos de restaurante nessa época. Bom, ele teve que levantar um capital de giro ali para poder financiar, pagar estrutura, pagar funcionário, ele não tinha muito cliente, né, ele tinha que deixar o restaurante fechado. Na primeira vez que ele precisou desse dinheiro, ele foi até o banco dele, conseguiu levantar esse capital de giro, ficou com a dívida, pagou os funcionários. O que que aconteceu com o COI? O próprio emissor do COI, né, a própria corretora, decidiu que aquele COI que estava em garantia do crédito levantado
já não servia mais como garantia. Por quê? Porque o produto era muito ruim. A própria corretora que emitiu aquilo lá percebeu que o produto que ela tinha emitido e tinha vendido para o cliente era ruim demais. A garantia deixou de ser garantia. Exato. Já não era garantia para aquele crédito levantado. Então o que ela fez? Chamada de margem. Ela falou, ó, cliente, seguinte, esse COI aqui já não serve para garantia desse crédito que você levantou com a gente. Você precisa injetar dinheiro. Aí o que o cliente fez? Ele falou, puxa vida, ele já tinha levantado esse crédito, né, para pagar funcionário. Ele foi até o banco, com muita dificuldade ele conseguiu o valor, conseguiu cobrir. No final das contas, esse valor que ele tinha levantado pela primeira vez de capital de giro virou pó, e o valor que ele tinha na conta virou pó só para pagar aquele crédito que ele tinha levantado. Nossa. Então, foram 800 mil reais que viraram pó, que era o único dinheiro, de fato, que esse cliente tinha levantado até então na sua vida, né? E eu vi isso acontecer. Eu vi esse cliente chegando no escritório e batendo boca com esse assessor numa sala ao lado ali. E eu via o desespero dele, sabe? E isso me contagiou muito. Eu falei, poxa, eu não quero fazer isso. Eu, de fato, não quero seguir nessa carreira. Se for dessa forma, eu vou procurar outra coisa para fazer. E, de fato, eu cheguei num ponto assim que eu estava cansado de mercado financeiro, estava esgotado de mercado financeiro. E eu tinha decidido por sair desse tipo de ramo, né? Eu falei, poxa, eu vou procurar outra coisa para fazer. Porque aquilo me afetava muito, né? O desenrolar dessa história finalizou em que ano? Isso foi um pouquinho, 2021, metade de 2021 ali foi quando explodiu de fato a bomba ali, né? E aí depois você continuou trabalhando no mesmo escritório, saiu de lá? Não, eu saí de lá. Aí eu fui para outra função, no caso, que eu fui ser um corretor de seguros na época, né? E aí então em 21 para 22 você passou a ser corretor de seguros. Exato. E aí você ficou até o momento de encontrar a quarta via? Ou... Exato. Aí, na verdade, assim, eu já conhecia o CEO da Quarta Via há um tempo considerável, digamos assim, né? E começou a me chamar a atenção, né? E, de fato, ele me conhecia, sabia que eu fui do mercado financeiro, e ele me chamou um certo dia para trabalhar junto com a Quarta Via, né? E, de fato, eu fiquei bem interessado, porque eu conhecia muito bem o Adrian e, assim, eu conheço os valores e compartilho dos valores do Adrian, né, do CEO. Então, me chamou muita atenção e eu quis saber um pouquinho mais sobre isso, e então eu marquei uma conversa com ele para saber um pouco mais, né? E aí foi a partir desse momento que você se tornou, então, estrategista patrimonial. Exatamente, a partir desse momento eu entrei. E aí, o que é que você vê como principais diferenças entre um assessor de investimentos, um gerente de banco e um estrategista patrimonial? Eu acho que a primeira coisa assim que eu posso citar é que eu percebi que é possível fazer o bem e ser bem remunerado por isso. Foi a primeira vez que, de fato, eu me deparei com essa possibilidade, né? E outra, quando eu trabalhava em bancos, em escritórios de assessoria, eu recebia muitos elogios de líderes, de colegas, mas engraçado que de cliente já é muito difícil você receber algum elogio, né? Porque no final das contas o cliente sabe que, poxa, de alguma forma você acaba prejudicando ele ali, cobrando, enfim, comissão e tudo mais. E aqui isso é muito diferente, porque de fato o que a gente faz aqui é organizar as pessoas financeiramente, né? É criar um plano para elas, né? As pessoas às vezes vêm com esses problemas financeiros mais complexos, né? E a gente consegue de fato estruturar um plano para que elas saiam, né? De uma vez por todas desses problemas financeiros e comecem ali a construir patrimônio de forma sólida, né? No mercado real.